E aí, no ciúme delirante, a gente já está numa situação um pouco mais perigosa, no sentido mesmo de uma criação de algo que não está acontecendo. Ou seja, quando a realidade não entra, né? Porque o delírio de ciúme tem essa constituição que ela é delirante. E é característica do delírio que a realidade não participa. Então, a gente tem essa história na nossa cultura, que é o tal do... O médico mandou concordar, né? Então, a gente brinca com essa expressão, né? Quando não vai discordar de alguém, mas que ela nos ensina um pouco sobre o quanto a gente sabe inconscientemente alguma coisa sobre o nosso funcionamento do psiquismo, né? O funcionamento do nosso psiquismo. Então, o que quer dizer isso, que a realidade não entra? Que não importa o quanto se dê provas para esse ciumento de que o seu ciúme não faz sentido, que a realidade não entra, não chega. Pelo contrário, tudo chega como uma comprovação da hipótese dele, da hipótese dela, né? E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, ou assistirem um filme que demonstra um pouco a respeito dessa psicose, né? dessa construção delirante, eu recomendo o filme Bem Me Quer, Mal Me Quer, que demonstra, não é um filme que vai mostrar sobre o ciúme em si, mas nos demonstra, não vou dar spoiler aqui, só uma chamada para interessar vocês, que demonstra justamente o quanto a nossa realidade ela é ficcionalizada por cada um, de uma maneira que para nós ela é muito verdadeira. Mas a realidade em si, às vezes pode furar essa fantasia, que é uma construção de uma ficção, e aí a gente vai ter a construção neurótica, e às vezes essa realidade pode não furar, não entrar. E qualquer tentativa de realidade de furar isso que aparece como uma fantasia, na verdade vai deixando mais robusta, né? E aí não é uma fantasia, é um delírio, né? Existe um pequeno texto que o Freud vai desenvolver sobre isso, que se chama A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, que é um texto de 1923, que fica também como recomendação para quem quiser se aprofundar um pouco nessa temática. Falamos aqui então do ciúme normal, do ciúme projetado, do ciúme delirante. E eu queria só, antes de fechar essa aula, fazer uma pequena consideração de algo que me parece que é um elemento muito importante para confeccionar essa noção de ciúme que aparece nos relacionamentos amorosos, que é a presença do ódio. O Freud vai colocar que o ódio é um afeto anterior ao amor. E quando eu falo ódio, não estou falando do ódio no sentido da violência, no sentido de um afeto sem borda que vai sair fazendo mal, de fato, ao outro, machucando, matando. Mas o ódio no sentido daquilo que nos separa em relação ao outro. Por que é que o ódio, então, é um afeto anterior ao amor? Porque se eu e o outro somos um só, eu não posso amá-lo. Porque ele sou eu sou ele. Precisa ter um certo espaço para eu querer desejar que o espaço não exista, né? Então, o ódio, nesse sentido, ele funda o amor, na medida em que eu preciso de um espaço de separação, eu preciso não ser o outro para poder amá-lo. Quando a gente ama alguém, então, a gente consegue não saber desse ódio. Por isso que o amante confecciona o amado. A realidade entra, mas o amor recobre a realidade. A realidade entra e o amor ressignifica aquilo do outro que aparece. Mas, quando o amor já não está mais ali, o ódio, a distância entre os dois, a diferença entre, fica muito exuberante. E aí, o Freud diz assim no texto, A Pulsão e Seus Destinos, dá a impressão de que o amor se transformou em ódio, mas, na verdade, o ódio sempre esteve ali. É que o amor não deixava a gente perceber.
Seja assinante da Casa do Saber Mais e confira essa aula completa e também 250 outros cursos sobre filosofia, história, psicanálise, psicologia, artes e muitos outros temas. Assine agora e assista quando e onde quiser.